4h47, vida que segue no nosso CBN Hub, na nossa reta final, para a gente falar de um tema extremamente importante, porque amanhã começa o mês de julho, como falamos há pouco aqui no nosso programa, e é também o Julho Verde, Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. E para a gente falar sobre isso, está com a gente a assessora jurídica da Associação Brasileira Câncer, Cabeça e Pescoço, a Ana Paula Guedes, para a gente falar um pouco sobre os números, sobre o cenário aqui no país em relação ao câncer de cabeça e pescoço. Ana Paula, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo espaço para a gente poder falar da nossa campanha, para dar esse enfoque ao câncer de cabeça e pescoço, que não é muito disseminado, não é muito comentado, não é muito falado. Então, eu agradeço já de imediato em nome da associação, é a CBG Brasil, Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, e que abarca todo o cenário e o contexto do câncer, desde o diagnóstico precoce, fatores de risco, tratamento, quais são as sequelas, e a gente tem uma equipe voltada e formada por profissionais, pacientes e gestores, tanto da saúde pública quanto da saúde privada. A gente está aí começando a nossa 6ª campanha, então a gente vem se movimentando assim em passos que cada ano ela começa a ganhar uma amplitude, tanto nos espaços como vocês estão concedendo, para a gente dar esse acesso de informação técnica de qualidade. Doutora, a senhora tocou muito bem no início, quando disse que esses assuntos não são muito falados, né? O câncer de cabeça e pescoço. Quais são os números, né? Qual é o cenário que a gente tem de país, assim, para mostrar que esses casos, infelizmente, existem, né? Estão entre nós, e o porquê é importante debatê-los? Certo. Os dados que eu estou trazendo é do INCA, tá? É o Instituto Nacional do Câncer. E, claro, são dados estimativos, a gente não tem uma precisão por uma série de fatores, principalmente pelos sistemas que a gente tem, às vezes estão meio defasados. Mas hoje, atualmente, é o 3º lugar no ranking e a gente tem 685 mil novos casos por ano. E a gente tem aí uma faixa de crescimento e a tendência é o aumento, justamente por conta do não conhecimento dos fatores de risco. E aí a gente comenta muito, né? Uma vida equilibrada, uma vida regular, uma alimentação saudável. E aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente não consegue se visualizar, porque a gente tem uma vida tão imediatista, a gente tem compromisso, a gente tem trabalho, a gente tem uma rotina de casa. Em que momento eu vou inserir uma alimentação adequada? O que seria uma alimentação adequada? Mas são questões assim muito simples da gente se atentar e a gente começar a reparar. E no caso do câncer de cabeça e pescoço, a gente tem 2 fatores também de muita incidência, que é o consumo excessivo do tabagismo, e aí é uma briga que a gente está entrando agora para um debate, que é toda a questão que gera o fumo, então cigarros eletrônicos. Está tendo uma pesquisa científica muito forte, porque não tem dados precisos sobre a incidência desses cigarros eletrônicos e que estão aumentando numa frequência entre os jovens, então a nossa atenção se volta aí para um público de 16 a 21 anos, por conta desses estímulos que estão sendo utilizados e que dizem que são inofensivos, mas na verdade não são. A bebida alcoólica, ela também entra como um fator de risco para o câncer de cabeça e pescoço, então assim, a bebida alcoólica, ela gera câncer de cabeça e pescoço? O consumo excessivo. Tudo que é em excesso vai gerar uma consequência. Então, a maioria dos pacientes, ele vem com essa carga de ter esse fator de risco, ou de ter fumado, ou de ter bebido muito. E a gente também tem uma questão que é um pouquinho mais delicada, que é o HPV, que é o não cuidado na prática de atividades sexuais, e que é muito pouco falado por diversos fatores, de ser um assunto delicado, de ter muitos tabus ainda, mas que também é um fator de risco. E aí, doutora, esse mês de julho é justamente para isso, para trazer para as pessoas o que acontece, por que acontece, como diagnosticar, enfim, é este passo que vocês querem trazer durante os próximos 31 dias. Nós queremos alertar que alguns sintomas, que às vezes assim eles parecem não serem tão prejudiciais, como uma rouquidão insistente, uma falta de voz em alguns momentos, o que a gente ouve muito de alguns pacientes? Nós estamos agora num período delicado, né? Um pós-Covid, um pós-pandemia, em que tem bastante sequelas aí aparecendo.
Mas, paralelo a isso, existe que o paciente, ele vai se conhecer, cada um de nós também sabe o que está no nosso habitual ou não. Então, uma ronquidão constante, ela tem que ser averiguada. A gente tem que entender o que está gerando esse sintoma. Muitos pacientes, infelizmente, eles já chegam para uma avaliação muito tardiamente. É quando ele já está tendo outras séries de sintomas. Então, tem a ronquidão, tem a falta de ar. Quando passa por uma falta de ar constante, o teu corpo já está sinalizando que tem alguma irregularidade. E o que a gente, enquanto associação, está estimulando? Tem que ser investigado. Qualquer sintoma que apareça, a gente precisa entender o que está desencadeando esse sintoma. E hoje, como eu falei, Alice, nós estamos no terceiro no ranking de maior incidência, com 685 mil novos casos. Então, não é um dado baixo, é um dado considerável. E eu estou dizendo, esse dado vai aumentar. Há uma pesquisa do INCA também indicando que, de cada 10 pacientes, se você não foi, você será daqui aos próximos 3 a 5 anos. Então, a gente está alertando que isso vai acontecer. É um alerta muito grande. Eu, inclusive, acessei o site aqui do Júlio Verde, que é um site bem interessante, assim, com muita informação, ou seja, que as pessoas podem acessar ali o julioverde.acbgbrasil.org, onde tem os detalhes ali de tudo isso que a doutora falou para a gente aqui há pouco. Tem uma arte ali que explica direitinho quais são as doenças, enfim, e eu acho que esse é o principal ponto, que é a informação. Doutor, eu quero te agradecer, nosso tempo é curto, mas eu acho que é importante a gente falar desse assunto, e fique à vontade aí para deixar esses canais de comunicação, como que as pessoas buscam informação, porque eu acho que isso é fundamental. A gente tem tanta abrangência assim, do tema, desde o diagnóstico ao tratamento, porque depois da cirurgia, a vida não para, né? Ela continua. E aí um resquício é que esse paciente ele fica sem voz. E aí esse ficar sem voz é algo que a gente vai enfrentando como uma falta de não ter uma reinserção social. Mas isso é tudo plenamente possível. Existe tratamento, que é o que a gente chama de reabilitação fonatória. Então, esse paciente ele não vai ficar sem voz, mas o que acontece é a ausência de informação. E aí, como que você pode buscar essa informação? Como que nós, enquanto associação, podemos auxiliar? Os nossos canais de comunicação, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem o site acbgbrasil.org e todas as nossas informações estão lá. Temos o WhatsApp, então, já para facilitar esse meio de comunicação. Qualquer dúvida que tenha, diagnóstico, tratamento, queira alguma informação de maior qualidade, a gente tem uma equipe que recebe, todo o trabalho é totalmente voluntário, não paga nada. Então, a nossa equipe também, ela conta, como eu falei no início, com profissionais, pacientes e gestores públicos de saúde. E por sermos uma associação nacional, a gente abrange o país inteiro. Então, a gente recebe esse fluxo de informação de todos os profissionais que estão na área. E aí a gente gostaria que todos pudessem acessar os nossos canais para poder, então, ter uma informação de maior qualidade. Tá certo. Doutora Ana Paula Guedes, que é advogada da ACBG Brasil, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Bom trabalho para vocês e que esse mês seja de muita informação para todos. Eu agradeço muito o espaço que você nos ofertou, porque é disso que a gente fortalece as nossas ações, é dando essa publicidade. Então, muito obrigada e espero que a gente faça uma bela campanha dando início, então, com vocês aqui hoje. Obrigada. Nós que agradecemos.